Ano passado eu fui pregar num congresso em São Paulo, e chegando nesse congresso, no final da mensagem, alguns jovens foram dar testemunhos da sua vida antes e depois de Cristo. E eu me lembro como se fosse hoje, um jovem subir ao púlpito, e logo que ele subiu e começou a falar, ele disse o seguinte: irmãos, eu queria dizer para vocês que eu era terrível, eu era uma das piores pessoas que existia nesse mundo. E ele começou a falar: eu tenho platina no nariz de tanto pó que eu já cheirei, eu traficava pó, eu mandava roubar, mandava matar, eu enfrentava o bope de pé na rocinha, eu não abaixava a cabeça nem para o Capitão Nascimento, eu era terrível. E todo mundo da igreja começou a ficar espantado com o testemunho daquele jovem. E ele continuou, ele não parou por aí. Ele disse: os demônios não entram em mim. Eu entrava nos demônios, eu dava cursinho de maldade para Satanás, eu ensinava os demônios a pecar. E ele foi falando, e eu só analisando o testemunho dele. Quando ele terminou o seu testemunho e desceu do púlpito, eu cheguei para ele e disse: meu amigo, eu estou impressionado com você. Eu estou muito impressionado com você, porque você realmente amava Satanás, você realmente servia muito a ele, você dava muitas demonstrações de amor por ele, você se relacionava, você gostava dele, né? Ele coloca a mão na cintura, cheio de orgulho, e diz: modéstia à parte, eu e Satanás éramos assim, ó. Eu olho para ele e digo: mas e agora? Quanto tempo de cristão você tem? Há quanto tempo você conheceu Jesus Cristo e Ele mudou a sua vida? Ele disse: eu tenho 4 anos. 4 anos que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu disse: e durante esses 4 anos, o que você fez por amor a Deus? Porque para Satanás você fez muitas coisas, mas e para Cristo, o que você fez durante todo esse tempo? Sabe o que ele me disse? Vocês sabem o que ele me disse? Ele não conseguiu dizer uma coisa. Ele não conseguiu citar uma coisa. Ou seja, enquanto a pessoa serve a Satanás, serve ao demônio, ela faz tudo. Ela perde o emprego, ela dorme na rua, ela anda na chuva, ela gasta todo o dinheiro que tem, no dia seguinte nem se lembra onde gastou. Ela termina um namoro só por causa de uma festa que ela quer ir, e a namorada não deixa, o namorado não deixa. Mas depois que essa pessoa, esse camarada se converte e passa a viver ao lado de Deus, ele não pode já vir na igreja porque tem jogo, ou porque está chovendo, eu vou ficar resfriado. Eu não posso dar o dízimo porque não tenho dinheiro. Eu não posso terminar o meu namoro, que é julgo desigual, porque eu não sei viver sem ela. Depois que serve a Deus não pode fazer mais nada. Mas enquanto serve o diabo faz tudo, né? Ele abaixa a sua cabeça, começa a balançar de um lado para o outro, demonstrando decepção pela vida em que ele estava vivendo, mas logo ele se recompõe. Logo o seu lado fariseu e legalista vem à tona e ele rebate a pergunta para mim dizendo: escuta, mas e você? E você? Você perguntou o que eu já fiz de grande para Deus, mas e você? Quais foram as loucuras de amor que você já fez para Deus? Eu pensei comigo: eu vou dizer para esse cara só as coisas grandes e maravilhosas demais que um dia eu já fiz, só para ele se sentir no lugar dele. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: quem disse que essas coisas que você fez, grandes demais, foram de fato por amor a mim? Quem disse? E quando eu já estava ficando branco, sem reação, sem saber o que dizer para ele, o Espírito Santo vem e sopra de novo nos meus ouvidos dizendo: Juan, a maior loucura de amor que você tem feito por mim é estar na minha presença, é me buscar, é investir tempo nesse relacionamento. Essa é a maior loucura de amor que você tem feito por mim. Porque vamos pensar um pouquinho. Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso serviço, porque Ele é onipotente. Deus não precisa da nossa publicidade, porque Ele é onisciente. Ele é eterno. Tudo o que Deus mais quer neste mundo é você, sou eu. Tudo o que Deus mais quer é relacionamento. Tudo o que Deus mais quer é a sua atenção, é o seu amor por Ele. Sabe quando somos ausentes com os nossos filhos e por causa disso passamos a enchê-los de presentes? Qualquer dia desses, pergunte para ele o que realmente importa: os seus presentes
ou a sua presença? O que que os seus amigos, os seus familiares, o seu companheiro ou a sua companheira anda reclamando tanto? Do quê? Você não dá atenção, você não dá tempo. Soletramos no século 21 a palavra amor como T-E-M-P-O, tempo. E a maior prova de amor que você pode dar para alguém nos dias de hoje é o seu tempo. É dedicar o seu tempo a essa pessoa. Quem aqui já caiu numa blitz policial? Agora ninguém, né? A única blitz policial que eu caí, eu entrei nela. Eu tinha 18 anos de idade, tinha acabado de comprar o meu primeiro carro. E como um bom adolescente, tinha um pé um pouco pesado, era um pouco apressado. E na minha frente tinha um ônibus a mais ou menos 30 km por hora andando. A mais ou menos 40, 50 minutos me travando. E eu estava louco, desesperado para cortar aquele ônibus. Só que era uma avenida de mão dupla. Então, pela esquerda, estava muito difícil para cortar aquele ônibus. E eu estava tentando há mais de 40 minutos cortá-lo, mas não conseguia. Quando pintou uma oportunidade, eu joguei o carro pela direita, mas a 100 metros tinha uma blitz policial. Eu freio, tento dar uma ré no carro, mas o policial diz: já te vi, não adianta fugir, agora você vai vir aqui. E eu fui até ele, mas graças a Deus estava tudo bem, os documentos estavam em dia. Mas qual é a primeira coisa que a polícia, ao te parar na rua, qual é a primeira coisa que eles te pedem? O documento, por favor. Adianta você falar: o documento, aquele verdinho que está dentro de uma capinha, eu tenho esse documento sim, eu vi ele essa semana, não se preocupa, está tudo bem. Adianta falar? Não. Por quê? Porque eles querem ver, eles querem conferir, eles querem provas. Pois bem, vocês acabam de cair na blitz do Espírito Santo. E não adianta tentar fugir, porque ele já viu vocês aqui. Cadê os documentos que mostram que vocês são filho de Deus? Cadê os documentos que mostram que vocês conhecem a Deus? Cadê os documentos que mostram que vocês amam a Deus sobre todas as coisas? Cadê os documentos que mostram que de fato vocês nasceram de novo? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Adianta você falar: aqueles frutos, aquele vermelhinho, docinho, adianta falar? Não. Cadê os frutos que mostram que você conhece a Deus? Que mostram que você ama a Deus? Que você nasceu de novo? Cadê? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, queremos clamar pela Tua presença neste culto, nessa igreja, em nossas vidas. Quebranta, Senhor, os nossos corações, para que estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Deus, a reconhecer a Tua voz. Nos ajuda a sentir a Tua presença. Nos ajuda a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor pense com o meu cérebro, que o Senhor olhe com os meus olhos e que o Senhor fale através de mim. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. E é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muitos aqui sabem quem é Deus de ouvir falar, de vê-lo agir no meio da igreja, de ver os milagres públicos de Deus. Mas poucos aqui talvez já tiveram uma experiência com Ele. Poucos talvez já tiveram um encontro marcante com Ele, que lhes fora definitivo, que marcou a sua vida talvez em antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe por que muitos não oram? Sabe por que muitos não oram? Porque não conhecem a Deus, não se conhecem e não sabem o que é a oração. Por isso, o meu primeiro desafio para você nessa noite é: conheça o seu Deus. Se muitos não oram porque não conhecem a Deus, não se conhecem e não sabem o que é oração, o meu primeiro desafio para vocês nessa noite é: conheça o seu Deus. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você pede só uma informação para ela, mas essa pessoa é uma pessoa estratégica, é uma pessoa importante, é uma pessoa famosa,
E porque você pediu uma informação para ela, você tem a nítida impressão de que vocês são amigos, e você sai contando para todo mundo que você conhece aquela pessoa, que vocês são amigos, mas que na verdade, no fundo, você sabe muito bem que não é. Por vermos Deus agir no meio da igreja, por vermos Deus falar com pessoas, por vermos Deus operar milagres no meio do povo, pensamos que conhecemos a Deus, mas na verdade, nunca tivemos um encontro com Ele, nunca tivemos uma experiência com Ele. E por causa disso tentamos nos enganar no sentido de que conhecemos a Deus, e tentamos convencer Deus no sentido de que temos um relacionamento com Ele. Quantos aqui conhecem aquela música? Tudo entregarei. Quantos conhecem? Tudo entregarei. Só que se a gente fosse analisar a maneira como vivemos, o certo seria: tudo entregarei, tudo entregarei, só que não, nada entregarei. Você deixaria algo de muito valor com uma pessoa que você não conhece? Para os pais que estão aqui, você seria capaz de deixar o seu filho com uma pessoa que você não conhece? Não. A resposta é muito simples, não. Nós não temos coragem, nós não faríamos uma coisa dessa. Sabe por que então você não entrega a sua vida para Deus? Porque você não o conhece. Sabe por quê? De fato, você não entrega a totalidade do seu ser, da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos a Deus, porque você não o conhece. Tem outra música que diz assim: no controle tu estás. Vocês conhecem? No controle tu estás. Só que se a gente fosse olhar a maneira como vivemos, o certo seria: no controle eu estou, no controle eu estou. Porque como deixar alguém que eu não conheço controlar minha vida? Não faz sentido. E por isso você vive na tentativa desenfreada e louca de controlar tudo e todos, porque você ainda não conhece a Deus. O seu desastre em orar está no seu fracasso em conhecê-lo. O seu desastre em orar a Deus está no seu fracasso em conhecê-lo. Porque é impossível conhecer a Deus e não amá-lo. É impossível conhecer a Deus e não se apaixonar por Ele. É impossível conhecer a Deus e não querer se relacionar com Ele. Quando Deus chega para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 e 2, e diz: sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus poderia dar para Abraão um mapa da terra. Mas sabe por que Ele não dá? Porque se Deus desse o mapa, Abraão iria sozinho. E quando chegasse na terra, ele iria escrever um WhatsApp para Deus dizendo: cheguei bem, muito obrigado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Deus quer que Abraão todos os dias pela manhã levante os seus olhos aos céus e pergunte: Deus, para onde eu tenho que ir hoje? Abraão orava a Deus porque ele conhecia a Deus e porque ele sabia que só Deus poderia lhe dar a direção correta. Sabe por que Deus não te dá o mapa da sua vida? Sabe por que Deus não te fala tudo o que já vai acontecer com você? Porque Ele quer relacionamento. Ele quer que todos os dias você levante os seus olhos aos céus e pergunte: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Para onde o Senhor quer que eu vá? Deus quer relacionamento. Muitos não oram porque não conhecem a Deus. Até sabem quem Ele é. Até já ouviram falar a respeito dEle. Já até ouviram agir no meio do povo, mas ainda não tiveram encontro com Ele. Quantos poderiam dizer, por exemplo, Jó 42, versículo 5, com convicção: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho um encontro todos os dias com o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu consigo reconhecer a tua voz. Quantos poderiam te dizer com convicção um texto como esse? Quantos? Isaías
capítulo 45, versículo 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que se escondes. Meu querido, Deus só se esconde para que vocês possam procurá-lo. Querem conhecer a Deus? Querem se encontrar com Deus? Querem experimentar a presença de Deus? Busquem por Ele. Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes. É o Senhor que está dizendo: quando buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Um dia, um jovem cristão descobre que em cima do monte, perto da praia, na cidade onde ele morava, havia um mestre, um homem de Deus, que era conhecido pela intimidade que ele tinha com Deus. E esse homem passa horas, na verdade, subindo a montanha ao encontro daquele ancião, daquele mestre. E quando ele chega lá em cima, ele bate a porta do ancião e ele pergunta: escuta, qual é o segredo para ter uma vida de comunhão com Deus como a que você tem? Qual é o segredo para ter tanto relacionamento com Deus como você tem? Qual é o segredo para ter tanta intimidade com Deus como você tem? O ancião, sem dizer uma palavra, chama o jovem a segui-lo. E o jovem começa a seguir. E eles começam a descer a montanha. De 30 em 30 minutos o jovem perguntava: mas eu só quero saber o segredo, qual é o segredo? E o ancião não falava uma palavra, ele só chamava o jovem a segui-lo. E o jovem continuava a segui-lo. Lá na beira da montanha havia uma praia. O ancião começa a entrar para dentro da praia, e a água vai batendo na sua canela, no seu joelho, na sua coxa, na sua cintura, na sua barriga. E o jovem desesperado: escuta, mas eu só quero saber qual é o segredo. Quando de repente o ancião vira, passa uma rasteira no jovem e começa a segurar a cabeça dele debaixo d'água. O jovem começa a se debater. Ele começa a usar de toda a sua força, de toda a sua violência para subir a superfície, mas o ancião segura com toda a sua força debaixo d'água. Quando o jovem já estava quase desmaiando, perdendo toda a sua força, o ancião solta. E ele sobe a superfície com toda a força possível, buscando o ar para viver. E ele buscava o ar com toda a violência. Com toda a violência ele buscava o ar. Enquanto ele tentava respirar, o ancião olhava para ele e dizia: este é o segredo. Você acaba de descobrir o segredo. Você encontrou o segredo. E o jovem, com muita raiva do ancião, olha para ele e fala: eu não consigo entender. Que segredo é esse? E o ancião diz: no dia em que você buscar a Deus, como você buscava o ar para viver enquanto estava debaixo d'água, você vai encontrá-lo. No dia em que nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós vamos encontrá-lo. Porque Jeremias é muito claro no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O salmista no capítulo 42 diz: assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. A corça é um animal que exala um mau cheiro, que exala um odor muito forte. E esse mau cheiro atrai os predadores. Se a corça não encontrar água para se lavar, para se purificar, se ela não encontrar água, o cheiro vai atrair os predadores e ela vai acabar sendo morta. Por isso ela busca a água da mesma forma que busca a vida. E o que o salmista está dizendo? Assim como a corça anseia por água, minha alma anseia por ti. Porque no dia em que nós buscarmos a Deus, da mesma forma em que buscamos o ar para viver, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Porque para quem tem fome e sede de Deus, não são meras palavras como essa, que vai satisfazer a sua alma, senão a presença do próprio Deus. Para quem tem fome e sede de Deus, não são meras palavras que vão satisfazê-lo, senão a presença do próprio Deus. No dia em que vocês encontrarem a Deus, no dia em que vocês conhecerem a Deus, vocês nunca mais deixarão de orar. Porque é impossível conhecer a Deus e não se apaixonar. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo. É impossível conhecer a Deus e não querer ter um relacionamento com Ele. Deus é amor, não é isso que a gente diz por aí? Mas o que significa essa palavra tão prostituída em nossos dias, amor? O que essa palavra significa? Quando o seu marido ou sua esposa olhar para você e disser: eu te amo, pergunte a ele: você me ama?
Então o que você está sentindo neste exato momento? Defina amor através do seu sentimento imediato. É diferente de quando você bate o seu dedinho na quina de alguma coisa, você grita, ai, ai. E a pessoa olha para você e diz, o que você está sentindo? Dor. Defina dor, está latejando, está queimando, você consegue definir. Mas o amor é um sentimento muito profundo. O que eu poderia dizer para vocês, o que eu posso dizer para vocês, é que o amor é o maior elo de ligação existente em toda a criação de Deus. Todas as células do seu corpo só estão juntas porque elas se amam. Todos os átomos só se unem formando objetos porque eles se amam. No dia em que tudo isso deixar de se amar, o mundo vai se desintegrar. Porque o amor é a atração que faz duas pessoas se tornarem uma. O amor é a atração que faz várias pessoas se tornarem uma família, que faz várias pessoas se tornarem uma igreja. O amor é o maior elo de ligação existente na criação. Por isso o amor de Deus nos atrai tanto à sua presença. Por isso o amor de Deus nos chama tanto para perto dele. E a cada passo dado em direção a Deus, mais eu o conheço, mais eu me apaixono, mais eu amo a Deus e mais eu quero Deus na minha vida. Você sabe por que Deus te ama? Sabe por que Deus te ama? Deus não te ama porque você é bonzinho. Deus não te ama porque você merece. Deus não te ama porque você frequenta a Iba Viva. Deus não te ama porque você tem lutado contra o seu pecado. Sabe por que Deus te ama? Porque a essência de Deus é amor. Deus é um Deus de amor e por isso Ele te ama. Deus, quando decidiu criar a humanidade, sabia desde o início que nós haveríamos de traí-lo. E mesmo sabendo da nossa futura escolha, da nossa futura rejeição, Ele nos criou. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja amor. O plano da redenção já estava pronto antes da criação. Deus te ama independente de quem você é, independente do que você faça. Deus te ama porque Ele é amor. A essência de Deus é amor. Deus é perdão. Não é isso que nós dizemos por aí? Deus é perdão. Mas o que é o perdão? O perdão foi inventado por Deus para quitar dívidas impagáveis. Porque nós, seres humanos, somos capazes de contrair dívidas impagáveis. Impagáveis para com Deus, todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E dívidas impagáveis para com o outro. Porque quando eu magoo uma pessoa, quando eu traio uma pessoa, eu gero um dano moral na vida dela que nenhum dinheiro do mundo pode pagar. O perdão, portanto, foi criado por Deus para quitar dívidas impagáveis. Só que muitas vezes acreditamos que o arrependimento vem antes do perdão. E que Deus só nos perdoou porque antes nós nos arrependemos. Quando a verdade é que Deus nos perdoou quando em nós não havia uma gota sequer ainda de arrependimento. O perdão de Deus nos constrangeu. O perdão de Deus nos constrange. O perdão de Deus gera arrependimento em nossos corações. É o perdão de Deus que nos faz mudar de vida. Agora, se tudo isso é verdade, por que eu espero o outro se arrepender para depois perdoá-lo? Se a Bíblia é muito clara, que é o perdão que gera arrependimento, que é o perdão que constrange. Eu poderia ficar aqui horas falando de quem é Deus. Deus, com seu ato criador, disse, eu fico com dano da tua rejeição, mas não posso deixar de criá-lo. Eu fico com dano do teu pecado, mas não posso deixar de amá-lo. Eu fico com dano da tua escolha, mas não posso deixar de me relacionar com você. Eu poderia ficar aqui horas falando de quem Deus é, do que Ele já fez por você, do que Ele tem feito, do que Ele ainda fará, mas ainda assim, Deus é muito mais do que tudo que eu disser, amém? Ainda assim, Deus é muito mais do que tudo que eu disser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A teologia sistemática, os teólogos, nós pastores, tentamos decifrar Deus, tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha, de forma que Ele fique tangível e palpável para vocês. Mas nada do que falarmos aqui representará 1% daquilo que Deus é. Nada do que dissermos aqui representará 1% daquilo que Deus é.
Nada descreveria tão bem Deus quanto a sua própria experiência com Ele. Nada descreveria tão bem Deus quanto a sua própria experiência com Ele. Por isso é preciso que vocês o encontrem. Por isso é preciso que vocês o conheçam. Pois quando vocês conhecerem a Deus, vocês nunca mais deixarão de orar. Pois só quando conhecermos a Deus, iremos amá-lo e buscá-lo diariamente. Sabe por que muitos não oram? Porque não conhecem a Deus, porque não se conhecem e porque não sabem o que é oração. Por isso, o meu segundo desafio para vocês nessa noite é conheça a si mesmo. Conheça a si mesmo. Eu não sei quem eu sou, porque não fui eu que me fiz. Eu tenho algumas dicas. Eu sei que eu vim do pó da terra, eu sei que eu já nasci pecador, eu sei que eu já nasci condenado, eu sei que eu não decido quantos anos irei viver, eu sei que eu não tenho habilidade de me manter vivo, e eu sei que eu habito num corpo frágil. Eu não tenho a coragem, por exemplo, de levantar pela manhã e falar: hoje eu vou enfrentar esse dia na raça, hoje eu vou enfrentar esse dia sozinho, hoje eu vou trazer a responsabilidade para mim, está aqui. Eu não tenho essa coragem, porque eu tenho algumas dicas de quem eu sou, e só com essas dicas eu já sei do tanto que eu preciso de Deus. Sabe quando você anda de avião e você olha lá para baixo, o que você vê? Nada. Lá de cima eu não consigo te enxergar, lá de cima eu não consigo saber a sua história, lá de cima eu não consigo ouvir a tua voz, lá de cima eu não consigo te ver. Sabe quando você está no meio de uma multidão? Olhe para essa multidão de pessoas que está ao seu redor nessa noite e pergunte-se: quem sou eu? No meio de todas essas pessoas, pergunte-se: quem sou eu? No meio do universo, você é poeira, você não é nada. Olha para o espaço de tempo do universo. O que significa a sua história nesse contexto? O que significa o seu sofrimento diário nesse contexto? Nada, nada. Mas a palavra diz que Deus é que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Deus é quem sustenta a sua vida aqui agora. E você só está respirando agora porque Deus está te sustentando. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus você não teria sido criado. Sem Deus você nem estaria vivo, nem respirando. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não viveria um dia sequer a mais. Muitos aqui conhecem o mito do Narciso, mas eu queria contar ele um pouco diferente, com um final um pouco diferente. Todos os dias o Narciso atravessava a floresta à procura do lago, porque ele queria se ver no lago. E todos os dias ele entrava na floresta, atravessava a floresta e se ajoelhava diante do lago e ficava ali se olhando. Todos na floresta queriam a sua atenção. Os animais, as árvores, todos lutavam pela atenção do Narciso, mas ele só queria saber do lago. Ele atravessava a floresta buscando o lago. E ele se prostrava diante do lago e ficava ali horas se olhando. Mas um dia o Narciso vai embora e não volta mais. E o lago começa a sentir falta, começa a sentir saudade. E ele começa a chorar, dizendo: ó Narciso, por que fostes embora? Por que não voltas mais? Uma árvore, observando o sofrimento do lago, diz: por que choras a ausência do Narciso, se todas as vezes que ele te procurava era para se enxergar, se todas as vezes que ele se prostrava diante de você era para se ver? Então o lago diz: ele só conseguia se ver porque antes ele me via. Ele só conseguia se ver olhando para mim. Só ao olhar atentamente e fixamente para mim é que ele se enxergava. Meu querido, só quando olharmos para Deus nós nos enxergaremos. Só quando olharmos para Deus nós saberemos quem de fato nós somos. Nós não estamos na melhor versão de nós mesmos. Deus te criou com características especiais. Mas ao longo da sua vida você foi se prostituindo a opiniões. E você foi abrindo mão das características especiais que Deus te deu para adotar características que os seus amigos queriam que você tivesse, que o seu patrão queria que você tivesse. Por isso nós deixamos de ter a melhor versão de nós mesmos. Mas ao olharmos para Deus, nós nos enxergaremos.
descobriremos de fato quem somos, descobriremos a melhor versão de nós mesmos. Só ao olharmos para Deus, nós nos enxergaremos. E quando olharmos para Deus, saberemos quem nós somos. E aí daremos o grito de Isaías: ai de mim, eu estou perdido, ai de mim. Ao olharmos para Deus, perceberemos o quanto nós somos sujos, o quanto nós somos imundos, o quanto nós somos podres, o quanto nossa mente, o nosso coração é contaminado. Ao olharmos para a santidade de Deus, teremos pavor do nosso pecado. Choraremos como Davi o fez no Salmo 51. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu pecado sujo. Lava a minha culpa. Purifica-me dos meus pecados. Eu sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo, mas foi a ti que ofendi, e vistes tudo. Sabes a extensão da minha maldade, tem todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo, eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entra em mim e concebe em mim uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me com esfregão e terei uma vida branca como a neve. Só ao olharmos para Deus nos enxergaremos. Só ao olharmos para a santidade de Deus teremos consciência de quem de fato somos. Na oração você não só conhece a Deus, como também se conhece. E quando nós nos conhecemos, perdemos a ousadia de andar de pé e passamos a andar de joelhos. E quando nós nos conhecemos, não paramos mais de orar. Sabe por que muitos não oram? Porque não conhecem a Deus. Porque não se conhecem. E porque também não sabem o que é oração. Por isso, o meu terceiro desafio para você nessa noite: pratique a oração, viva a oração. A oração não faz Deus operar as minhas vontades, a oração me faz viver as vontades de Deus. Na oração, o que muda muitas vezes não são as circunstâncias, mas sim aquele que ora. A oração não coloca Deus em movimento. A oração me faz agir do jeito certo, na hora certa e no caminho certo. Sabe por que muitas pessoas não têm uma vida de oração? Sabe por que muitas pessoas não têm intimidade com Deus? Sabe por que muitas pessoas não têm relacionamento com Deus? Simplesmente porque tratam Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica. Simplesmente porque têm a oração como uma lista de desejos. E eu não conheço ninguém que trate Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica. E a oração como uma lista de desejos. Eu não conheço ninguém que consiga orar por mais de 5 minutos dessa forma. E por isso talvez vocês oram tão pouco. E por isso talvez você ora tão pouco. Alguma vez você já parou para se perguntar o que é a oração do ponto de vista de Deus? O que é a oração para Deus? Porque para nós a oração é um monte de coisas. É uma lista de confissão, é uma lista de pedidos, é uma lista de desejos, é um desabafo. Mas e para Deus? O que é a oração do ponto de vista de Deus? A oração do ponto de vista de Deus é relacionamento. Em Mateus 7, por exemplo, Jesus chega para aqueles que estavam fazendo um monte de coisas em seu nome e diz: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas Senhor, olha tudo que eu estou fazendo por você lá na igreja. Apartai-vos de mim porque não vos conheço. Só entre nós aqui, conhecer Deus conhece. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Ele é que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Então conhecer Deus conhece. O que esse texto na verdade está dizendo é: apartai-vos de mim porque nós nunca tivemos um relacionamento. Tudo que você fez foi para engrandecer o seu nome, foi para trazer glória para si. Você nunca procurou saber o que eu queria que você fizesse, o porquê eu te fiz, qual eram as minhas opiniões. Você nunca se importou com a minha vontade. Então apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento.
Veja o que Dallas Willard escreve em seu livro A Grande Omissão. Mas alguém pode me perguntar, eu posso ser salvo sem me relacionar com Deus? Pode, desde que Deus encontre qualquer fundamento para isso. Mas talvez seja bom você refletir sobre o valor da sua vida antes de morrer e pensar se você se sentiria à vontade durante toda a eternidade na presença daquele cuja companhia você não considerou particularmente desejável nas poucas horas e dias da tua existência. Parem para pensar. Se você não considera a presença de Deus algo importante hoje, se você não considera a presença de Deus algo relevante para a sua vida hoje, será que você vai considerar durante toda a eternidade? Deus já sabe a resposta dessa pergunta. Talvez você que está aqui hoje, num culto como este, até saiba quem Deus é. Até já tenha visto Ele agir. Talvez o conceito de Deus esteja claro para você, mas pode existir um conceito de Deus correto, e ainda assim não existir amor, e ainda assim não existir temor, e ainda assim não existir relacionamento. Em João 3, por exemplo, Nicodemos chega para Jesus e diz, meus olhos te veem, eu sei que você é Jesus Cristo. Mas Jesus diz o que para Nicodemos? Tudo bem que você me viu, tudo bem que você crê que eu sou Jesus Cristo, mas se você quiser entrar no meu reino, necessário vos é nascer de novo. Sabe por quê? Porque eles não tinham relacionamento. Talvez você que está aqui hoje tenha se acostumado à rotina de vir à igreja todos os domingos. Talvez você que está aqui hoje tenha se adaptado à liturgia de culto da nossa igreja. Talvez você que está aqui hoje tenha se acostumado com a nossa forma de adoração. Mas talvez você ainda não tenha tido um encontro com Deus. Talvez você ainda não tenha tido uma experiência com Ele. Nós só teremos uma vida de oração quando vivermos a oração a partir de um relacionamento com Deus. Muitos de nós não cessamos de orar, porque na verdade nunca começamos a fazê-lo. Muitos de nós não oramos 24 horas por dia, porque na verdade nunca começamos a orar. Mas aí você me diz, Juan, mas eu não sei orar. Eu não sei orar. Como é que você aprende a jogar futebol? Jogando. Para quem não sabe, depois eu posso ensinar. Como você aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que você acha que vai aprender a orar? Orando. Deus só vai te ensinar a orar se você comparecer ao treino. Deus só vai te ensinar a orar se você se prostrar diante dele e começar a orar. É interessante, porque para fazer um gol, você tem até a coragem de quebrar a sua perna, você se joga para fazer um gol. Para entrar numa calça 38, você fica dias sem comer. É verdade ou não é? Para ser promovido na empresa, você passa por cima de todo mundo. Mas vai alguém te pedir para orar? Vai alguém te pedir para orar em público? Eu não sei orar. Para fazer o gol você se joga, você tem coragem. Para entrar numa calça 38, você fica dias sem comer. Para ser promovido na empresa, você passa por cima de todo mundo. Mas para orar em público você não tem coragem, né? Para orar em público você não tem ousadia, você não sabe. Muitos de nós não oramos 24 horas por dia, porque na verdade nunca começamos a fazê-lo. Nunca começamos a orar. A oração é o elo que te liga e te deixa conectado a Deus. O que como igreja nós precisamos entender é que a oração não é uma disciplina. A oração não é um ritual. A oração é um encontro marcado com Deus. Eu não preciso me disciplinar a encontrar minha esposa todos os dias, porque eu amo a Keila, eu me encontro com ela todos os dias. Eu não preciso me disciplinar a encontrar o meu filho Noah, que hoje está completando 2 meses de vida, todos os dias, porque eu amo esse menino, eu me encontro com ele todos os dias. Da mesma forma vocês, com as pessoas que vocês amam, vocês se encontram. Vocês fazem o sacrifício que for, viajam horas, economizam dinheiro. A oração não é uma disciplina. A oração não é um ritual. A oração é um encontro marcado com Deus. A oração expressa o seu relacionamento com Deus.
Por isso, se sua vida de oração for inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Se sua vida de oração for inconsistente e fraca, o seu relacionamento com Deus será inconsistente e fraco. Sabe quando você está com medo? E só por uma pessoa estar do seu lado ou chegar no ambiente você se sente mais seguro? Sabe quando isso acontece? Isso é oração. Sabe quando você só quer falar com um amigo? Ele não precisa dizer nada, só te ouvir. Você só precisa falar. Sabe quando isso acontece? Isso é oração. Sabe quando você trabalha com uma pessoa o dia inteiro, estuda com essa pessoa à noite, e ainda assim quando você chega em casa, você ainda liga para ela para comentar tudo o que aconteceu durante o seu dia? Sabe? Isso é oração. O que me intriga é que se a oração é relacionamento, nós sabemos orar a pessoas. Então por que também não oramos a Deus? Se oração é relacionamento, e se o relacionamento gera conhecimento, e o conhecimento gera amor, por que é que também não oramos a Deus? Por que é também não nos relacionamos com Deus? Quanto maior for seu relacionamento com Deus, maior será o seu conhecimento a respeito dele, maior será o seu amor por ele, e maior vai ser a sua dependência. Quanto mais você orar, mais você vai conhecê-lo, mais você vai amá-lo e mais você vai ter relacionamento com ele. No dia em que você conhecer a Deus, você nunca mais deixará de orar. O minuto na fila do banco parece que é 1 hora, se torna 1 hora. Mas 1 hora com Deus parece que é 1 minuto. Porque é gostoso demais. Você nem vê a hora passar. É interessante porque Deus até dá vontade para algumas pessoas orar. Mas essa pessoa fica torcendo para a vontade passar. Deus te dá vontade de orar e você está assistindo a sua novela. E Deus coloca no seu coração, ora pelo fulano de tal. E você fica lá torcendo para a vontade passar. E quando a vontade passa, você até diz, glória a Deus, passou. Agora eu posso voltar a fazer o que eu estava fazendo. Se você é assim, tenha um bom amigo médico. E aqui na igreja a gente tem alguns. Faça uma amizade legal com esse cara. Tenha um bom plano de saúde e uma carteirinha de fidelidade nas melhores farmácias desse país. Porque sem Deus não dá para viver. Sem Deus não dá para viver. Muitos não oram porque não conhecem a Deus. Porque não se conhecem e porque não sabem o que é oração. Na igreja muitos querem organizar. Muitos chegam aqui e falam, está errado isso, vamos fazer dessa forma, mas poucos querem orar. Muitos querem interferir, mas poucos querem interceder. Muitos querem falar, mas poucos querem clamar a Deus. Mas Satanás não teme pastores. O inferno não teme líderes de pequenos grupos. Os demônios não respeitam voluntários, a não ser um crente que ora, a não ser um crente que tem relacionamento com Deus. O inferno não teme títulos, não teme pastores, não teme líderes, não teme voluntários, a não ser um crente que ora, um crente que tem relacionamento com Deus. Na sua casa você não tem um lugar especial para guardar o seu carro? Coberto, para não queimar a pintura. Na sua casa você não tem um lugar especial para comer? Uma mesa bonita, um local aconchegante, climatizado. Na sua casa você não tem um lugar legal para trabalhar, um escritório de última geração? Então por que também na sua casa você não tem um lugar de oração? Por que você também não tem um lugar de oração? Mateus 6 diz, tu quando fores orardes, entra para o teu quarto e fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você fecha a porta do seu quarto, o céu se abre, e você é inundado da presença de Deus. Isso é algo magnífico demais, isso é algo maravilhoso demais, que só aqueles que já viveram, já experimentaram, têm ideia do que eu estou falando. Olha o que nos diz Tiago 5. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas dificuldades, às mesmas lutas, às mesmas batalhas, mas orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveram. E orando novamente, Deus enviou a chuva. Na semana passada, nós aprendemos com André que Elias era um sujeito como nós. A diferença é que ele orava.
Um cara sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas lutas, mas orando, pediu a Deus que não chovesse. E por todo esse período não choveu. E pedindo a Deus de novo que chovesse, Deus enviou a chuva. Muitos querem ter uma vida de oração como essa, mas poucos querem pagar o preço. Poucos querem pagar o preço. Olha o que diz em Êxodo 33, versículo 7 e versículo 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O que nós podemos aprender com este texto? Dá uma olhada no versículo 7. Moisés costumava. Não era esporádico. Não era de vez em quando, não era uma vez ou outra. Moisés costumava, era algo que acontecia sempre, era algo natural, era como beber água, era como respirar para Moisés, ele costumava. Do lado de fora do acampamento, não era no meio da rotina, não era no meio da loucura do dia a dia, da confusão, não era no meio da correria, era do lado de fora, no local secreto, no local solitário, era no quarto com as portas fechadas. Olha como Moisés chama esse lugar, a tenda do encontro. Lá não era lugar de rituais, lá não era lugar de se cumprir uma disciplina diária, era o lugar de um encontro com Deus, era o lugar de uma conversa gostosa com Deus, era o lugar de se encontrar um amigo. Agora veja o versículo 11. O Senhor falava face a face com Moisés, com quem se fala com um amigo. Não era só uma fala, não era uma lista de pedidos, não era uma lista de desejos. Era uma conversa entre dois amigos. O Senhor falava face a face, era um relacionamento gostoso. Já em Êxodo 17, versículo 11, nós encontramos outro relato da vida de oração de Moisés. E acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, o exército de Israel prevalecia contra o exército de Ameleque. Mas Moisés abaixava suas mãos, o povo de Ameleque prevalecia contra os israelitas. Interessante pensar que o simples fato de Moisés levantar as suas mãos era suficiente para influenciar a vitória de Israel contra os povos inimigos. Interessante. Quando eu era criança, eu vi essa pregação em cima desse texto. E esse texto ficou vivo dentro do meu coração. Ele ficou latejando dentro de mim. E eu estava na escola. 2 amigos se enfiaram numa confusão. E uns 10 meninos marcaram de bater nos 2. E os 10 estão batendo nos 2, estão batendo na hora do recreio, do intervalo, estão batendo. Até que um deles grita: Juan, por favor, nos ajuda. Como esse texto estava vivo dentro do meu coração, eu levantei as mãos e comecei a orar. Mas naquele dia os meus amigos apanharam feio. Muitos querem ter uma vida de oração como essa, mas poucos querem pagar o preço. Poucos querem pagar o preço. Queria chamar a equipe de adoração aqui à frente. Poucos querem fazer o que Moisés fazia. Moisés era o primeiro ministro de Israel. Quase que se equipara um presidente de uma nação nos dias de hoje, o primeiro ministro de Israel, um homem com imensas responsabilidades, compromissos, mas ele se organiza de tal forma, ele se prepara de tal forma, que ele fica dias em cima do monte, esperando Deus falar com ele. Dias, silenciando a sua mente, silenciando o seu coração, porque Deus não fala no meio da confusão, Deus não fala no meio da correria, Deus não disputa a vez, Deus é como um ancião que em sua sabedoria fala baixinho, para que somente aqueles que estejam interessados consigam ouvir a tua voz. Moisés, primeiro-ministro de uma nação, um homem com imensas responsabilidades, fica dias em cima do monte esperando Deus falar com ele. E quando ele desce do monte em uma dessas idas, ele desce com o seu rosto iluminado, o seu rosto resplandecia a imagem de Deus. Ele transpassava através da sua face a glória de Deus. E todos que se encontravam com Moisés,
conseguiam perceber a presença de Deus na vida dele? Quantos nessa noite têm um rosto iluminado pela glória de Deus, porque durante a tarde tiveram um encontro com Ele? Quantos nessa noite transparecem a imagem e a semelhança de Deus, porque de manhã tiveram um momento gostoso de conversa com Ele? Quantos nessa noite, ao falarem, é como se o próprio Deus estivesse falando? Quantos nessa noite transmitem a paz de Deus? Quantos? Muitos querem ter uma vida de oração como essa, mas poucos querem fazer o que Moisés fazia. Deus não parou de falar com a igreja, só que a igreja está longe demais para ouvir a voz de Deus. Imagine que eu esteja conversando com qualquer um de vocês, e à medida em que eu vá falando, vocês vão se distanciando de mim. Em determinado momento vocês estão na frente da livraria, vocês ainda conseguem ouvir a minha voz. Eu continuo falando e vocês vão se distanciando. Em determinado momento vocês já estão lá no estacionamento, vocês entram nos seus carros e vão embora, e não conseguem mais ouvir a minha voz. Isso não significa que eu parei de falar, significa que vocês estão longe demais para ouvir a voz de Deus. Deus não parou de falar com vocês, mas talvez você esteja longe demais da presença dEle. Como igreja, nós estamos no projeto do próximo passo, um novo passo. Viramos o ano em obras, em reformas, contratamos novos pastores, estamos investindo em áreas essenciais para o crescimento espiritual dessa igreja. Mas olha o que nos diz o Salmo 127. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não serve para nada. É inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar como alucinado, se Deus não estiver com você. Por isso hoje você precisa tomar a sua decisão. Você precisa tomar uma decisão. Eu tenho aprendido que se eu não tomo as minhas próprias decisões, alguém irá tomá-las no meu lugar. E nem sempre a decisão das pessoas é o melhor para mim. Por isso vocês precisam hoje tomar uma decisão. Vocês querem dar um próximo passo conosco, com a Iba Viva? Vocês querem crescer no conhecimento de Deus? Querem se tornar homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Homens de oração, mulheres de oração, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus? Em todas as religiões e seitas do mundo, as pessoas oram aos seus deuses de joelhos, prostradas, em pé, ou em algum sinal de reverência. Nós, os cristãos, somos os únicos que servimos ao verdadeiro Deus e falamos com Ele sem reverência alguma, e o tratamos sem reverência alguma, e lidamos com o Evangelho, com o cristianismo, sem nenhuma reverência. Vocês já repararam que o passarinho às vezes dorme em cima de um graveto, em cima de um fio, e não cai lá de cima? Sabe por que ele não cai enquanto dorme? Porque Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Ele foi projetado para todas as vezes que ele dobrasse o seu joelho, os seus pés agarrassem a superfície, de maneira tal que não importa o que aconteça, de joelhos ele permanece de pé. Não importa quão estável está a nossa sociedade, o nosso governo, o nosso mundo, de joelhos nós permaneceremos de pé. Não importa quão estável esteja a sua vida, de joelhos permaneceremos de pé. Os seus joelhos podem te levar aonde os seus pés jamais irão alcançar. Quando dobrados, os joelhos diminuem a altura daquele que ora e aumenta a altura a quem se ora. Neste culto, com os ouvidos abertos, você ouviu a minha voz. Mas é com o coração aberto que se ouve a voz de Deus. E é só com os joelhos dobrados que nós abrimos os nossos corações para ter um encontro com Ele. Por isso eu quero te convidar nessa hora. Se você pode, ajoelhe-se. E se por algum motivo você não pode, fique de pé, para que nós possamos orar ao nosso Deus.
Não importa quão instável esteja o mundo em que nós estamos vivendo, de joelhos nós permaneceremos de pé. Não importa quão instável esteja a situação financeira do nosso país, a corrupção, de joelhos nós permaneceremos de pé. Não importa quão instável esteja a sua vida, de joelhos nós permaneceremos de pé. Joelhos dobrados, com a face no pó, lágrimas descem ao chão, clamores sobem ao Pai. É a igreja tocando o coração de Deus. É a Iba Viva tocando o coração de Deus. É tempo dos mortos espirituais serem vivificados neste mundo. É tempo dos cegos enxergarem a presença de Deus. É tempo dos surdos ouvirem a voz do Senhor e dos mudos espirituais bradarem em sinal de louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus. É tempo dos paralíticos espirituais caminharem em direção ao único caminho, à única verdade, à única vida. É tempo dos sinais acontecerem no meio da igreja. Joelhos dobrados ao chão, com a face no pó, lágrimas descem, clamores sobem ao Pai. É a igreja tocando o coração de Deus. É a Iba Viva tocando o coração de Deus. É você tocando o coração de Deus. Por isso peça a Ele agora que abra os teus olhos para contemplar a beleza dEle, que abra o teu coração para sentir a presença dEle.